Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Banco Central dos Estados Unidos corta a taxa de juros do país pela primeira vez desde 2008. E nesta edição você vai ver como a medida afeta a tendência do dólar de agora em diante. Crédito rural. Com a Selic no menor patamar da história, especialista explica quais as melhores alternativas para o financiamento agrícola no país. E a partir de hoje, Santa Catarina passa a cobrar ICMS na compra de defensivos e adota tributação verde para agroquímicos. Congresso Nacional volta do recesso parlamentar e discute reformas tributária e da Previdência no segundo semestre. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O Banco Central dos Estados Unidos reduziu a taxa de juros do país pela primeira vez desde 2008. Em decisão anunciada nesta quarta-feira, o Banco Central dos Estados Unidos cortou a taxa básica de juros americana, que estava entre 2,5% e 2,25%, para entre 2,25% e 2%. Foi a primeira redução feita desde 2008. No comunicado sobre a decisão, o Banco Central americano citou preocupações sobre a economia global e inflação fraca nos Estados Unidos. Contudo, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou em coletiva de imprensa que a decisão não abre uma sequência de cortes de juros. Deixe-me ser claro, eu disse que não é o começo de uma longa série de corte de juros. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, afirma que a indicação do Banco Central dos Estados Unidos de que não haverá uma tendência de corte de juros por lá acaba limitando o viés de queda para o dólar. Vejam só. A divulgação ontem por parte do Federal Reserve do corte de juros 0,25 não foi tão bem recebido quanto o mercado esperava. Isso porque o Fed, na verdade, teve uma declaração muito confusa em relação à decisão futura, aos próximos movimentos e até à própria decisão. Neste momento, a expectativa é de que o Banco Central americano pudesse informar um ciclo relativamente longo de cortes adicionais, mas não foi isso que aconteceu. Jerome Powell, que é o chairman do Federal Reserve, indicou diversas vezes que era um corte preventivo para manter os ganhos da economia americana, mas não deu nenhuma sinalização de que isso pode ser longevo, ou seja, isso pode acabar de maneira relativamente rápida. E com essa preocupação, obviamente, os investidores aguardavam algo que nós dizemos no mercado financeiro mais dovish, ou seja, com tendências de corte de juros. Isso animaria o apetite pelo prêmio de maior risco, ou seja, os investidores saindo de juros e migrando para bolsas de valores, mas não foi bem isso que aconteceu. Daí nós vemos a reação principalmente em relação ao dólar. Toda vez que nós vemos uma queda do dólar, ela se traduz, obviamente, vindo de uma queda de juros. É a valorização da moeda que está reduzindo. Como não houve esse processo, a reação hoje é de um dólar mais alto, puxando em nível global e, obviamente, afetando o mercado brasileiro. O Congresso Nacional voltou do recesso parlamentar hoje, mas só deve retomar as votações na prática a partir da próxima terça-feira. A expectativa é que os deputados voltem a analisar a reforma da Previdência no plenário e também iniciem os debates sobre a reforma tributária. Para tratar desses destaques, nós vamos até Brasília, onde está o repórter Rafael Walendorf. Rafael, já existe uma data para a votação da Previdência em segundo turno por aí? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. A pauta do plenário ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que isso seja colocado em pauta na quarta-feira que vem. O Congresso voltou de recesso hoje oficialmente, mas apenas 4 parlamentares estiveram na Câmara dos Deputados hoje de manhã. Os trabalhos serão retomados mesmo a partir da terça-feira que vem. E a expectativa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é colocar a reforma da Previdência em votação em segundo turno na quarta-feira. A gente lembra que em julho a reforma foi aprovada em primeiro turno por 379 votos, né, a favor, e depois foram aprovados quatro modificações, 4 destaques, emendas ao texto, e agora precisa da votação em segundo turno. O governo quer agilizar isso para mandar logo para o Senado. Lá no Senado também passará por 2 votações, também no plenário precisa de 49 votos dentro dos 81 senadores para ser aprovado, e o governo ainda discute sobre a inclusão ou não de estados e municípios nessa reforma, viu, Kellen? O secretário da
da Previdência, Rogério Marinho, chegou a falar que a bola está com os governadores do Nordeste para decidir sobre essa inclusão ou não e que, a partir disso, vai ser discutido no Senado. Se a PEC for modificada no Senado, se essa inclusão for feita, ela deve retornar para a Câmara para uma nova votação. O governo, então, quer aí concluir essa votação na Câmara o quanto antes, para depois poder centralizar a discussão na reforma tributária. Pois é, Rafael, muito importante a questão da inclusão dos estados que também estão com dificuldades nas finanças e isso tem afetado diretamente o setor agropecuário, porque à medida que tem dificuldade financeira, alguns estados estão ou tributando mais ou tirando isenções fiscais, como a gente tem noticiado aqui todos os dias. E é por isso que também está no radar aqui do Mercado e Companhia a questão da reforma tributária. O que você tem de novidade sobre este assunto? Pois é, Kellen, esse tema deve demorar um pouco mais para amadurecer. Ontem, inclusive, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, chegou a falar que a reforma tributária demandará muito diálogo para chegar a um texto final. Por quê? Muitas propostas vão estar em discussão, né? A gente lembra que a Câmara já instalou uma comissão especial para discutir o texto do deputado Baleia Rossi, também do economista Bernard Api. O Senado apresentou uma proposta própria, criada com base naquela reforma que é discutida desde 2004, relatada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Também se espera um texto do governo, da equipe do ministro Paulo Guedes, que deve ser enviada para o Congresso. E ontem, os secretários de Fazenda dos 26 estados e do DF falaram também que vão criar uma proposta própria. Então, pelo menos 4 textos diferentes. E o que a gente vê? Essas reformas elas pretendem fazer uma simplificação na forma de arrecadação, unir as dezenas de impostos que existem hoje em um só, como o IBS e o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas a expectativa principal, também do setor agropecuário, por exemplo, é saber se além da simplificação na forma de arrecadação vai existir uma redução da carga tributária. Essa é a principal expectativa e a gente espera para ver como vai ser a discussão no Congresso Nacional nesse segundo semestre. A expectativa do presidente da comissão especial que analisa esse texto do deputado Baleia Rossi, que podemos dizer que é o texto mais avançado, pois já existe uma comissão instalada, é concluir a votação na comissão e enviar para o plenário em outubro. Essa é a expectativa de agora aqui em Brasília, viu, Kellen? Obrigada, Rafael Wallendorf, pelas informações direto da capital federal. E a pergunta que fica é, afinal, qual reforma tributária é que deve avançar no segundo semestre e qual o impacto disso para o setor agro no Brasil? Para essa conversa, nós convidamos o advogado tributarista Eduardo Diamantino, que traz as análises para a gente. Seja muito bem-vindo, Diamantino. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Igualmente, diga para a gente, são várias as reformas tributárias que estão em discussão. Qual é a análise que você faz nesse primeiro momento? Se passar a reforma, o agro vai ter menos imposto? Kellen, na verdade, existem essas 3 reformas, a do deputado Api, a do Baleia Rossi e a do Davi Alcolumbre, que é a 110, são muito semelhantes. Elas estão praticamente, eu não consigo entender exatamente a lógica, talvez um problema de protagonismo político, que a 110 e a 293, que são respectivamente a Api e Alcolumbre, são praticamente idênticas. O que elas pretendem? Pegar uma série de impostos e transformar no IBS, que é uma cópia, teoricamente, do IVA. Em tese, a simplificação encanta. Agora, precisamos estudar na prática se isso funciona. A gente tem um problema com esse imposto de consumo, desde o imposto sobre venda varejo na década de 50, isso nunca resolveu, virou ICMS e só tem confusão. E o problema não está no texto, o problema está na administração tributária brasileira. O texto dá para ser inteligível. O problema são os secretários de Fazenda e a famigerada falta de dinheiro que assola o poder público há muito tempo. Ou seja, você vê uma certa complexidade neste aspecto. Fala-se em reforma tributária no momento em que os estados estão falidos, muitos deles. Como que o Estado vai aprovar um texto que, em tese, vai garantir que ele arrecade menos, já que ele está com a conta no vermelho? Essa situação é que não fecha? Eu acho que essa questão tem um pouco de mito. Primeiro, reforma tributária não vai implicar em redução de carga. O Estado está quebrado. A gente devia estar discutindo a reforma do Estado. Mas vamos começar pela arrecadação. Então, não existirá, na minha visão, sob forma alguma, redução de carga. Segundo, todo mundo tem razão. O Estado tem razão, a União tem razão, o município tem razão. Todo mundo grita e vamos ver o que isso vai chegar no final. Veja, só no Poder Legislativo nós temos 3 discussões sobre basicamente o mesmo texto. Ainda falta Paulo Guedes e do Movimento Brasil, que
e a tal imposto único, que de vez em quando aparece, que seria pior ainda. Então, o cenário é extremamente nebuloso. Para o agro, eu tenho a impressão que não deve haver carga tributária. Todas elas, tirando essas duas de algo semelhante à CPMF, propõem uma alíquota reduzida para a questão do agro. Mas veja, o problema para o agro não é a alíquota reduzida, a alíquota nominal. Precisa ter desoneração e exportação, que é um setor eminentemente exportador. Não pode ter alíquota nenhuma. Tem que sair do pé da árvore até embarcar no navio com 0 de imposto sobre consumo. Isso tudo não está sendo falado. O que se promete é uma alíquota reduzida sobre alimentos. Agora, alimento de cesta básica tem que pagar imposto? Não sei até que ponto essa discussão é séria. Pois é, muito importante o seu ponto. Nesse estágio inicial da discussão, me parece que a sua conclusão é, primeiro, discute-se a reforma tributária, mas no frigir dos ovos, o que pode acontecer é uma simplificação no ponto de vista de criar um único tributo, mas isso não significa que o consumidor ou o brasileiro vai acabar pagando menos tributos. Esse é o ponto. Eu acho que não paga menos imposto e eu tenho minhas dúvidas até que ponto essa simplificação é factível. Como é que recolhendo um só e pagando todas as outras, vai ser possível dividir competência corretamente? União devendo para Estado, Estado devendo para município? Veja, a realidade nossa, a experiência, nos mostra que nada disso pode acontecer. Para a gente concluir esse aspecto em termos de reforma tributária Brasil, você citou essas possibilidades de voltar ao imposto sobre a transação financeira, que muitos conheceram como a antiga CPMF. Pela avaliação que tem, como advogado tributarista, é factível? Olha, eu acho isso o pior imposto que pode ter, que esse imposto, no Brasil, a Constituição é muito amarrada em termos de garantias. E ela fala na capacidade contributiva, que na verdade é a igualdade no setor dos impostos. Como é que um milionário pode pagar o mesmo tributo que um reles funcionário subempregado, ou pior do que isso, que um desempregado? 2,5% para um milionário é muito menos que 2,5% para um cara que está na massa dos 13 milhões sem emprego. Esse imposto fere a igualdade, ele é terrível. Agora, para esse aspecto aqui, tem ainda a distribuição de lucros, né? Esse assunto está avançando. Tá, o que eu acho que está acontecendo realmente passa por isso. Eu acho que eles vão começar a tributar os dividendos. Isso não depende de reforma constitucional, isso vai onerar sobremaneira, principalmente as empresas de pequeno porte, que hoje fazem a distribuição de dividendo isento, e isso vai andar sem muito barulho. Esse é o único projeto que eu vejo que deve ser aprovado até dezembro, e vai implicar efetivamente no aumento de carga tributária para o pequeno e médio empresário. Dentro do agro também, né? Também. Vamos continuar, Diamantino, nessa discussão, agora olhando mais para os estados. Eu peço que você continue e para você que nos acompanha todos os dias aqui no Mercado e Companhia, deve lembrar que ontem nós mostramos aqui que o governo de Mato Grosso ainda não regulamentou o convênio 100, prorrogado em abril pelo CONFAS, que colocou o setor produtivo numa situação de preocupação, já que sem regulamentação do convênio 100, seria, em tese, preciso recolher o ICMS na hora de vender insumos dentro do estado, a exemplo do milho. O que está acontecendo lá? Será que tem novidades? Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni conta para a gente o que o governo de Mato Grosso disse sobre o assunto. Patroni, boa tarde. O governo se manifestou sobre esse atraso na regulamentação do convênio 100. Tem uma nova data para regularizar esta situação? Tudo bem, Kellen? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Não, a data ainda não foi definida, né? Como o governo mantém o posicionamento de que essa regulamentação ainda passa pela análise da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, e depois precisa passar pela Assembleia Legislativa, então não data ainda essa regulamentação. Mas diante da repercussão, né, deste caso, da preocupação, do alerta gerado nos produtores, da reclamação, evidentemente, dos produtores quanto a essa lentidão, quanto a essa demora, o governo ontem, no fim da tarde, encaminhou uma nota à imprensa, à Secretaria de Fazenda, esclarecendo, segundo a Secretaria, que mesmo enquanto essa regulamentação ainda está tramitando, o governo vai manter os benefícios concedidos aí pelo convênio 100, né, reduzindo a base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais, né, de insumos agrícolas, e mantendo também a isenção na venda dos insumos aqui dentro do estado. Portanto, o milho não seria tributado aí
como os produtores estavam preocupados em 17% quando colocado esse milho para ração. Ainda segundo a nota da Secretaria de Fazenda, diante disso, neste momento, então, nenhum produtor, nenhum contribuinte está sendo obrigado a pagar esse ICMS e também não está sendo nem autuado e nem multado. Perguntei para a assessoria justamente da Cefaz se lá na frente, né, essa política muda. Disse que não, que então está mantido, os benefícios continuarão sendo colocados em prática aqui em Mato Grosso, mesmo diante dessa lentidão da tramitação. Esse, portanto, querem o posicionamento oficial do governo sobre esse assunto. Obrigada, Luiz Patroni. Quero saber, com o nosso especialista aqui, advogado tributarista, pode essa situação? O governo atrasa a regulamentação e diz que não vai cobrar ICMS. Isso pode gerar um ônus para o produtor, que pode ficar até numa situação irregular? Olha, essa solução matogrossense é incrível. A gente já tem notícia que foi ratificado o convênio 100 por Minas, São Paulo, Goiás. Mato Grosso tinha uma redação casuística. Tinha uma data para deixar de valer. Agora, se deixou de valer, a atividade tributária é vinculada. Ele não tem discricionariedade para dizer, hoje não vou cobrar. Ele tem obrigação de cobrar o imposto. Esse jeitinho que ele está criando de podem vender à vontade e depois, quando passar a lei, a gente resolve, na verdade é algo extremamente temerário e que eu acho que, inclusive, vai dar problema para ele de política fiscal. Como é que ele tem obrigação de cobrar um tributo e deixa de cobrar? Isso não faz o menor sentido na minha visão, mas melhor do que ser cobrado no atual momento. Mas é temerário. Aí o produtor que quer ficar com tudo certo, ele vai lá, faz a transação, faz a comercialização, não incide o ICMS, ele pode estar cometendo algum tipo de infração ou no final das contas ele vai ter que regularizar isso depois, gera um ônus junto ao Estado? Ok, eu tenho a impressão que o Estado deve editar uma norma com efeitos retroativos. Talvez uma boa solução para o produtor fosse fazer uma consulta fiscal com base nessa declaração, para se garantir perante o Estado do que ele deva fazer. Se ele der a resposta oficial, não por entrevista, que não precisa recolher, o governo do Estado terá um problema com o Tribunal de Contas do Estado, mas o produtor estaria livre disso. Pois é, ou seja, precisa oficializar essa posição para que não venham problemas futuros. No calor das discussões tudo é possível, depois não é bem assim, né? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.